Olá, para nossa conversa de hoje, temos aqui um material, olha, fascinante, que leva a gente para o coração da mística judaica. São os trechos sobre uma figura bem central, o Rabi Shimon Bar Yochai. Isso, mais conhecido pelo apelido, né? Hashibi. Exato, Hashibi. E o que chama a atenção logo de cara é o título dele, Butz-na Kadishah. A vela sagrada. Lindo, né? Muito. E esse título já dá uma pista, imagino. Com certeza. Não é um título à toa, sabe? Ele meio que encapsula a intensidade espiritual que essas fontes atribuem ao Hashibi. A gente está falando de alguém que viveu lá no século II, uma época assim bem complicada na Judéia, sob domínio romano. Sim, bastante turbulenta. E a nossa ideia aqui é explorar a fundo esses textos que a gente recebeu. Vamos mergulhar na história dessa vela sagrada, né? E na obra principal dele, o livro do Zohar. E na jornada incrível desse conhecimento todo, né? Através dos séculos. Exato, é quase uma história de detetive espiritual que vai desembocar lá no século XX com outra figura importante, o Rabino Yehuda Ashlag, o Baal HaSulam. É uma jornada em tanto, realmente. Porque esse conhecimento, segundo a tradição que está descrita aí nas fontes, ele não só moldou o pensamento místico, Certo. mas deixou marcas até na lei judaica, na Halachá, algo que a gente vai conversar sobre. É tipo uma viagem pela Cabalá mesmo, para tentar entender como um homem e um livro ficaram tão influentes. Então vamos começar por aí, por esse título, Butz-na Kadishah, vela sagrada. As fontes falam de uma luz espiritual quase ofuscante. Tem uma parte que diz que a luz da alma do Hashibi era tão grande que alcançava a alma de Moisés. É, uma imagem poderosa. Difícil até de imaginar. Sem dúvida. E essa intensidade toda, ela tá ligada a outra figura-chave que os textos mencionam, o profeta Elias, Eliarro. Assim. O próprio Zohar conta como Urashibi e o filho dele, o Rabi Eliazar, junto com outros discípulos, tiveram que se retirar, foram para uma caverna em Pequim. Que existe até hoje, né? Você mencionou. Existe, é visitável. Eles foram para lá para fugir da perseguição romana, claro, mas principalmente para se dedicar ao estudo mais profundo da Torá. E é nessa caverna que a ligação com Elias acontece de forma mais clara, certo? Exatamente. Segundo o Zohar, o nível espiritual que eles atingiram lá foi tão puro, tão elevado, que permitiu que o próprio profeta Elias descesse até eles. O próprio Elias? Sim, para revelar os segredos mais ocultos da Torá. Essa interação é que as fontes colocam como a origem direta da sabedoria, assim, extraordinária que está no Zohar. Não era só estudo humano, entende? Era uma transmissão de outro nível. Isso já coloca o Zohar num lugar bem diferente. Mas o que me deixou realmente assim surpreso nas fontes foi a autoridade dele dentro da lei judaica, da Halachá. Ah, isso é muito interessante. Porque a gente geralmente pensa na lei como algo mais pragmático, né? E a mística como algo mais etéreo. Como é que esses dois mundos se encontram aí? É um ponto que as fontes fazem questão de destacar como algo excepcional, sabe? A regra de escrita é surpreendente. Se o Zohar discute um ponto da lei e vai mais fundo que o Talmud... Peraí, mais fundo que o Talmud? O Talmud é a base da lei oral. Isso é enorme. Exatamente, é enorme. E tem mais. Naquelas situações de impasse, sabe? Quando grandes rabinos, legisladores discordam sobre como aplicar a lei. Sim, acontece. A opinião que está no Zohar serve como fator de desempate. Isso, na prática, coloca o Zohar como um árbitro final em certos casos legais. É algo muito, muito incomum para um texto que é, na essência, místico. Mostra a reverência que ele alcançou. Nossa, isso muda mesmo a perspectiva sobre o Zohar. Não é só um livro de segredos espirituais. Tem implicações práticas bem concretas. Com certeza. E para a gente entender a fonte dessa autoridade toda e a figura do próprio Hashibi, os textos levam a gente para o conceito-chave, o Gilgul. A reencarnação. Sim. Aí a história fica ainda mais profunda, né? Com certeza. A Cabala, principalmente do jeito que foi organizada depois pelo Ari, o Rabi Isaac Luria, lá no século XVI. Ela lê a história através da jornada das almas. Certo, o Ari, as fontes mencionam ele, isso.
E o Ari descreve uma imagem espiritual, assim, impressionante. A alma de Moisés, o maior profeta, que recebeu a Torá no Sinai, teria reencarnado no Hashibi. A alma de Moisés. No Hashibi. Sério? Sim, e não para aí. O próprio Ari se via como uma reencarnação da alma do Hashibi. É tipo uma corrente de transmissão espiritual direta, de alma para alma. Mas por quê? Qual seria o propósito dessa reencarnação específica de Moisés no Hashibi? Os textos falam de uma missão cósmica. Tinha um objetivo muito específico, sim, ligado à história do povo de Israel. Segundo essa leitura cabalística, a alma de Moisés voltou no Hashibi para corrigir uma falha espiritual bem profunda. Uma falha? Sim, causada séculos antes pelo rei Jeroboão. Lembra, ele dividiu o reino de Israel. E para se manter no poder, afastou o povo do templo em Jerusalém, levou eles para a idolatria. Assim, a divisão do reino. Essa divisão, essa corrupção espiritual precisava ser reconsertada, retificada. Então, a missão do Hashibi era basicamente reunificar e curar o povo espiritualmente. Exatamente, uma tarefa gigantesca, né? Retificar não só as consequências daquele pecado antigo, mas todos os desvios espirituais que foram se acumulando. É por isso que tem uma seção importante no Zohar chamada Haya Meheimana. O pastor fiel. Isso, as fontes explicam que essa parte narra justamente essa fusão da alma do Hashibi com a de Moisés. Detalha como essa união deu a ele a sabedoria e o poder espiritual para essa missão de cura coletiva. Isso ajuda a entender uma citação do Talmud que as fontes trazem, que é quase chocante. O Hashibi dizendo: "Eu posso redimir o mundo inteiro do julgamento desde o dia em que nasci até hoje." É uma declaração fortíssima. Ele continua. Diz que se o filho dele estivesse junto, poderiam redimir desde a criação do mundo. Parece quase um poder messiânico. É uma confiança espiritual imensa, né? Mas se a gente pensa nesse contexto da missão de retificação universal que a Kabbalah atribui a ele, como essa continuação de Moisés, faz mais sentido. Faz mais sentido. Não é arrogância, é a consciência do potencial de cura que ele sentia que carregava. A capacidade de interceder e transformar a negatividade do mundo. Fascinante. Mas como colocar em palavras segredos tão profundos? Ensinamentos que supostamente vinham de Elias, da alma de Moisés. Aí entra outra figura importante que os textos apresentam, o Rabi Abba. Sim, o discípulo que escreveu o Zohar. O escriba. Mas ele não era só um anotador, sabe? Rabi Abba é descrito nas fontes como tendo uma capacidade muito única. Os ensinamentos do Ari, que estão citados aí, explicam que a alma do Rabi Abba vinha de um nível espiritual chamado Or Makif. Or Makif, luz circundante. O que significa isso na prática? Pensa assim, tem a luz interior, a Or Pinimi, que é a sabedoria direta, clara, revelada. Ok. E tem a luz circundante, Or Makif, que é um nível de influência espiritual mais abstrato, oculto. Ela protege, envolve, mas não se revela diretamente. A alma do Rabi Abba, por vir dessa luz circundante, tinha essa habilidade especial. Que habilidade? De pegar as ideias espirituais super elevadas, abstratas, que o Hashir expressava e vestir elas numa linguagem codificada. Ele conseguia traduzir o que parecia intraduzível em parábolas, alegorias, histórias que parecem simples na superfície, mas que têm camadas e camadas de significado oculto. Exatamente, carregadas de significado. Por isso, Hashibi pedia especificamente para ele registrar os ensinamentos. Ele era o tradutor perfeito. Então a linguagem do Zohar é de propósito assim velada, cheia de códigos. E as fontes também falam da escolha da língua, o aramaico. Por quê? Sim, e isso também é muito significativo. O hebraico é a língua da Torá revelada, da santidade clara manifesta. Já o aramaico, para a tradição cabalista, é meio que a língua do reverso, do Ashoraim, o lado oculto da criação. Entendi. Mais adequada para falar de segredos e, ao mesmo tempo, escondê-los. Isso. E tinha uma razão maior ainda, segundo Ari, para o Zohar ser escrito assim e ficar escondido por tanto tempo.
Qual razão? A crença de que o Zohar só deveria ser mesmo revelado e estudado na geração que viria antes da Era Messiânica. Que o estudo profundo dele seria o catalisador para acabar com o exílio espiritual. O exílio espiritual. A desconexão da humanidade com o divino. Exato. Então o Rabi Abba, com essa alma capaz de vestir a luz em histórias e usar a língua da ocultação, foi o escriba ideal para criar um texto que pudesse ficar guardado, seguro, protegido de gente que não ia entender ou que ia usar mal, até chegar a hora certa para ele ser decodificado. E a história de como esse texto foi preservado, aí a coisa fica quase inacreditável. Parece roteiro de filme mesmo. As fontes contam que depois de ser escrito, lá no século II, o Zohar sumiu. Desapareceu. Por mais de 1000 anos. Tipo uns 1100 anos. É um buraco enorme na história de um texto tão importante. A tradição diz que ele ficou escondido, provavelmente lá na Galileia mesmo, onde foi escrito, talvez numa caverna para proteger das reviravoltas da história. E a redescoberta. Não foi numa biblioteca chique, nem por arqueólogos. Os textos descrevem uma coisa muito mais prosaica e por isso mesmo espantosa. Totalmente inesperada. Um vorador local, um árabe, achou uns manuscritos antigos. E o sujeito, sem ter a mínima noção do tesouro que tinha achado, começou a usar as páginas do Zohar Pra quê? como papá de embrulho. Os textos falam que ele vendia especiarias no mercado, embrulhava as coisas para os clientes naquelas folhas antigas escritas em aramaico. Não acredito. Imagina, páginas com segredos da cabala embrulhando pimenta, cominho. É de cair o queixo. Como é que isso foi descoberto? O ponto de virada, pelo que contam as fontes, foi quando um sábio cabalista, tudo indica que foi o Rabi Moshe de Leon, lá na Espanha, no século XIII, viu alguns desses fragmentos sendo usados como embrulho. E ele reconheceu? Reconheceu na hora. A natureza sagrada, o valor daquilo. Imagina a cena. A partir daí, começou uma busca desesperada. Uma caça ao tesouro espiritual, literalmente. Exatamente. Ele começou a comprar as folhas dos vendedores de especiarias, a procurar em depósitos de lixo, onde podiam ter jogado fora. Foi uma operação de resgate, página por página. Que esforço! Um esforço imenso. E foi a partir desses pedaços espalhados, resgatados do esquecimento, do lixo mesmo, que o livro do Zohar, como a gente conhece hoje, foi compilado de novo e começou a circular. Primeiro só em círculos bem restritos de cabalistas. É uma história que mostra como o conhecimento é frágil, mas ao mesmo tempo como ele pode ser resiliente, né? Incrível! Mas mesmo depois de compilado e circulando, as fontes mostram que o Zohar não teve uma aceitação tranquila, né? Continuou sendo meio controverso. Sim, sempre houve debate. Para alguns, talvez com uma visão mais filosófica, científica, aquilo parecia só um monte de lendas, alegorias meio obscuras. Mas para os cabalistas... Para eles era outra coisa. Totalmente diferente. Para eles, sempre foi visto como a escada para a maior realização espiritual que existe. A visão cabalista, que está aí nos textos, é que o Zohar não é um livro para você só ler ou analisar com a cabeça, sabe? Não assim. A compreensão de verdade exige uma transformação sua, interior. Uma ascensão espiritual de quem estuda. É um livro que vai se revelando conforme a pessoa se refina espiritualmente. Ah, entendi. Isso explicaria por que, mesmo estando disponível de novo a partir do século XIII, ele ficou meio que selado por tanto tempo. As fontes falam de quase 18 séculos depois da redescoberta. Exato. Faltava uma chave, né? Uma metodologia que fosse clara, acessível, que pudesse guiar o buscador comum através daquela linguagem codificada dos conceitos super profundos do Zohar. O livro estava lá, mas o caminho para entrar nele ainda era muito obscuro para a maioria. E aí que a gente chega no século XX, e na figura que, segundo as fontes, deu essa chave. O Rabino Yehuda Ashlag, a ponte para o nosso tempo. Uma ponte fundamental, sem dúvida. Lá em Jerusalém, nas décadas de 1930 a 1940, o Rabino Ashlag começou uma tarefa, assim, gigantesca. Qual? Escreveu o primeiro comentário completo, sistemático, e isso é crucial, metodológico, sobre o livro do Zohar inteiro. Ele chamou essa obra de Hassulam. Ixi, Hassulam, a escada, em hebraico,
O nome já entrega bastante, né? Entrega tudo. O próprio Ashlag explicou por que escolheu esse nome. Ele disse: olha, do mesmo jeito que você não chega no sótão sem uma escada, você não alcança a sabedoria espiritual do Zohar sem um método, um guia passo a passo. Faz todo sentido. O comentário dele foi feito para ser essa escada, para permitir que qualquer pessoa, com esforço sincero, pudesse subir, degrau por degrau, até aqueles níveis de percepção espiritual que o Zohar descreve, alcançando o que a Kabbalah chama de mundos superiores. Que trabalho incrível, dedicar a vida para construir uma escada para os outros poderem subir. Foi a obra da vida dele. E por causa disso, dessa realização extraordinária, o Rabino Yehuda Ashlag ficou conhecido e é reverenciado por um título honorífico, Baal HaSulam. O senhor da escada, ou o mestre da escada. Exatamente, as fontes até mencionam esse costume na tradição judaica, né, de chamar um sábio pela sua obra mais importante. E a grande obra do Ashlag foi justamente essa, tornar a sabedoria transformadora do Zohar, que antes era tão oculta, acessível para qualquer um que quisesse subir a escada. Ele, de certa forma, decodificou o código do Rabi Abba. Que jornada, hein? Percorremos aqui seguindo essas fontes. Começamos lá com a luz intensa do Hashibi, a vela sagrada, que dizem ter a alma de Moisés. Incrível, né? Vimos a obra dele, o Zohar, ser escrita em código pelo Rabi Abba, sumir por um milênio, ser redescoberta de um jeito quase cômico, se não fosse trágico, como o papel de embrulho. Uma história inacreditável. E, finalmente, vimos a construção da escada, o Hassulam, pelo Baal HaSulam, trazendo essa sabedoria para a nossa era. Uau! Então, pensando nessa trajetória toda, qual o significado disso? É a grande pergunta, né? Que ecoa através do tempo. Se a própria tradição que a gente está vendo nessas fontes diz que estudar o Zohar de forma engajada, especialmente com a ajuda do método do Sulam, é um caminho para sair do exílio espiritual. Seja lá o que cada um entenda por esse exílio, alienação, falta de propósito. Exato, ou uma desconexão mais profunda. Então, o que essa história toda sugere para a gente hoje? A gente tem aqui um conhecimento super antigo, considerado quase divino na origem, que ficou escondido por milênios, quase se perdeu, e agora está decodificado, acessível. É como se tivessem achado um mapa do tesouro e agora alguém publicou um guia completo de como usar esse mapa. Exatamente essa imagem. E a reflexão que talvez fique, mesmo para quem está olhando essa tradição de fora, é sobre a busca humana, que é universal, né? Como essas ideias tão antigas sobre consertar a alma, sobre níveis ocultos da realidade que a gente pode acessar se a gente se transformar por dentro, sobre redenção coletiva através do conhecimento, como isso ressoa hoje. Boa pergunta. O que a existência dessa escada para uma sabedoria tão antiga e profunda pode dizer sobre a nossa própria busca por significado, por conexão e sobre como a gente entende o próprio conhecimento, a espiritualidade no mundo de hoje. Fica a pergunta, né? O que será que acontece quando alguém tenta subir os degraus de uma escada como essa?